galera, bem-vindos a mais um podcast do Fazendo História no IFE. Se você ainda não me conhece, eu sou a Amanda e este é um podcast educativo. Bom, já estamos no episódio 34 da nossa série de história e hoje vamos falar sobre os povos vândalos. Então já vamos aqui começando, falando sobre a origem e a localização desses reinos vândalos. Bom, há algumas incertezas que impedem de afirmar qual era a terra natal deste povo, mas até onde se sabe, eles são povos de origem germânica naturais da Escandinávia. Hoje chamamos de Noruega. Este argumento fundamenta-se na similaridade do nome da tribo com outros nomes da mesma região. E como será que esse povo conseguiu invadir o Império Romano, hein? Bom, foi lá registrado em 77 d.C. a primeira referência escrita aos vândalos, quando o naturalista romano Plínio o Velho mencionou Vandilili para se referir a um grupo de bárbaros. Os primeiros conflitos que eles tiveram com o Império Romano ocorreram durante o século II d.C., mas somente por volta de 370 d.C. que a relação com os romanos passou a ser mais constante, quando os hunos empurraram diversas tribos bárbaras em direção ao Império Romano. Nas décadas seguintes, conforme o Império Romano demonstrava cada vez mais sinal de fraqueza, os vândalos passaram a se infiltrar mais pelo território romano. Para impedir que fossem dominados pelos bárbaros, foi feito um tratado que garantia que eles deixariam a própria Roma em paz. Mas Gaiseric, o rei vândalo, aproveitou o assassinato de Valentiniano III, então imperador romano, orquestrado por Petrônio Máximo, para declarar o Tratado dos Vândalos com Roma inválido e marchou sobre a capital do império. Nesta época, os vândalos já haviam dominado as regiões que correspondem à atual Espanha e Tunísia. Embora o saque da capital romana tenha se tornado o principal evento realizado pelos vândalos, ele não foi exatamente violento. Eles negociaram com o Papa Leão I, que os convenceu a não destruir Roma. Com isso, eles invadiram a capital e saquearam a riqueza da cidade, mas deixaram os prédios intactos e retornaram para o seu território. Além disso, os vândalos adotaram muitas das facetas da cultura romana, incluindo suas roupas e artes. E por eu citar esse ato de saqueamento e violência contra os romanos, eu trouxe aqui como curiosidade para vocês sobre o termo vandalismo. Bom, que segundo o dicionário é a ação própria dos vândalos no sentido de povo, que consiste em atacar, produzindo ruína, destravação, destruição, ou ato e efeito de produzir estrago ou destruição de monumentos a quaisquer bens públicos ou particulares, baderna com violência. Então, esse termo vandalismo, a gente já consegue perceber, até mesmo pelo nome, que a sua origem foi lá com os povos vândalos. Os vândalos, eles eram nômades, mas depois eles passaram a ser sedentários a partir da Revolução Agrícola. No período neolítico, ocorreu a primeira revolução agrícola em que o homem migrou do sistema de caça para a agricultura. Ao cultivar plantações, esses povos não precisavam mais mudar com frequência, pois tinham acesso aos alimentos cultivados. Assim, com o tempo, grande parte deles deixou a vida de nômade e se tornou sedentária. Desse modo, a principal economia era o cultivo de trigo, feijão, cevada, ervilha e a criação de gado para a obtenção de couro, carne e leite. Entretanto, eles utilizavam a guerra e a pilhagem como forma de adquirir bens. Agora, já puxando um pouco para a estrutura social, os vândalos se dividiram em Silingin e em Rasdingin. Os primeiros habitavam a região do Magna Germânia, enquanto o segundo grupo se deslocou para o sul e entrou em confronto com o Império Romano. Após os conflitos, os Radingin estabeleceram-se na região que hoje a gente identifica como Romênia. E aí, falando um pouco agora sobre a religião dos vândalos, eles eram politeístas e acreditavam em elementos da natureza. A religião deles era nórdica, que abrange vários deuses como o Odin, Thor, Loki. E
O legado dos vândalos, né, a cultura e a arte deles, é que, apesar de eles terem sido um povo guerreiro, né, e conquistador, eles deixaram um legado cultural muito importante. Eles eram habilidosos na metalurgia e na cerâmica e na joalheria, além de terem uma literatura própria em língua vândala. Seu legado cultural influenciou outras culturas germânicas e também a cultura bizantina. Também na história dos vândalos houve uma reviravolta política quando o rei vândalo rompe a aliança com os ostrogodos, estreita a relação com o imperador de Bizâncio e com os romanos, e concede a liberdade religiosa aos cristãos. Bom, agora para concluir, vou falar como foi o fim meio turbulento dos vândalos. O imperador bizantino Justiniano I declarou guerra aos vândalos. A ação foi liberada por Belisário, tendo ouvido que a maior parte da frota vândala estava em combate numa revolta na Sardenha. Ele desembarcou, então, em solo tunisiano e avançou em direção a Cartago. No final do verão de 533, o rei Gelimero encontrou Belisário a 16 quilômetros ao sul de Cartago na Batalha de Cartago. Os vândalos estavam vencendo a batalha, mas quando o sobrinho de Gelimero, que no caso era o Gibamundo, caiu na batalha, os vândalos desistiram e fugiram. Belisário tomou Cartago enquanto os vândalos sobreviventes ainda lutavam. Em 15 de dezembro de 533, Gelimero e Belisário novamente se enfrentaram em Tricamaro, a cerca de 32 quilômetros ao sul de Cartago. Novamente, os vândalos estavam vencendo, mas falharam. Desta vez, quando Tisazo, o irmão de Gelimero, caiu na batalha. Belisário avançou para Hipona, atual Annaba, na Argélia, segunda cidade mais importante do reino vândalo. Em 534, Gelimero se rendeu ao conquistador romano, pondo fim ao reino dos vândalos. Bom, galera, foi esse o nosso podcast de hoje. A gente pôde ver, né, como foi os vândalos, sua história, como eles viveram, como era a sua estrutura política, econômica e como foi esse fim trágico de sua história. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal, do podcast de hoje. Não se esqueçam de avaliar o que vocês acharam. E até a próxima. Boa noite, gente.